Graça e paz. É motivo de muita alegria mais uma vez poder estar aqui, através dessa ferramenta que é a internet, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Confesso que há muita saudade por estar novamente com os irmãos em comunhão, por estar no convívio da igreja como corpo de Cristo, abraçar, sorrirmos juntos, congregar juntos, adorar a esse Deus juntos. Mas por enquanto é o que nós podemos fazer é compartilhar essas mensagens. Mas que o Senhor ele possa falar ao teu coração assim como Ele tem falado comigo. E eu creio que Ele vai falar, e eu creio que Ele vai transformar, e que Ele vai te fortalecer, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, 4 versículos apenas. Capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esses 4 versículos são versículos que falam profundamente ao meu coração e eu creio que vai falar ao teu coração também. Nós temos visto muitas pessoas nos dias de hoje reclamar ou murmurar, como você quiser bem entender, ou como já fizeram para você também, ou talvez esse desabafo, dizendo que estão irritadas ou que estão preocupadas porque não ouvem mais Deus falar como falava antigamente. Não ouve mais Deus ministrar como ministrava antigamente. Não ouve mais o Espírito Santo de Deus instruir acerca de algumas coisas, de uma decisão, de uma escolha ou de uma espera. Não ouve mais Deus muitas vezes o corrigindo através do Espírito Santo de Deus. Ou questionam por que pessoas não são usadas por Deus para falar comigo. Por que Deus não levanta o irmão A, B, C, D, E, aquele irmão ungido, aquele pastor abençoado, aquela irmã do ciclo de oração para falar comigo. Pessoas que têm, ao longo da caminhada cristã, se distanciado dessa comunhão, desse convívio, a ponto de levantar uma barreira entre ela e Deus. Levantar uma barreira entre eu e Deus, ou você levantar uma barreira entre você e Deus. Talvez essa seja a tua condição nesse dia. Talvez essa seja a tua condição ao ouvir esta mensagem, e eu creio que muitas vidas ouvirão, muitas pessoas ouvirão. E Deus vai falar contigo, e você pode divulgar esta palavra, assim como tantas outras que têm sido ministradas aqui neste canal da Igreja Batista Central de Poá, pelo pastor Ricardo, pelo diácono Nildo, pelo nosso irmão Israel e tantos outros, pelo Péricles, né? E Deus tem falado com você, mas Deus, Ele, nesse momento, neste dia, ou tarde para você, ou noite, ou manhã, que Ele possa falar. E se você tem se encontrado nessa situação, talvez tenha esperado de Deus a resposta sobre algumas coisas e não tem ouvido essa resposta.
talvez tenha se questionado porque Deus não te ouve. Paulo, ele diz aos Colossenses, olha, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, ou seja, se você já entregou a sua vida a Ele, se você já desceu as águas, é uma nova criatura, reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, reconheceu que Ele é Senhor e Deus, Rei sobre a sua vida, que Ele é o governante de toda a sua vida. Se você reconheceu que não há como viver uma vida distante de Deus, é para você essa palavra. Essa palavra que Paulo diz aos Colossenses, ela serve para a minha vida e ela serve para a tua vida também. E talvez você tenha se questionado por conta de tantas coisas, ou da correria do dia a dia, ou do trabalho que tem sido maçante, para mim tem sido, e eu tenho que trabalhar, mas também eu tenho que reservar o meu tempo com Cristo, assim como você tem que reservar o seu tempo com Cristo, o seu particular, o seu momento de oração, de adoração, de comunhão, de busca. Já ressuscitou com Cristo, ou seja, já entregou, já foi batizado, já reconheceu seus pecados, é uma nova criatura, vive em comunhão com a igreja, faz parte de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhido por Ele, para morar numa mansão celestial que Ele tem preparado. Buscai as coisas que são do alto. Talvez o motivo de muitas pessoas se questionarem, talvez o motivo de muitas pessoas não ouvirem Deus, não viverem a palavra de Deus na sua plenitude, não sentirem a presença de Deus quando oram, quando cantam, quando ouvem talvez uma exortação, ou quando está diante de um culto público e a palavra está sendo ministrada lá dentro, está sendo indiferente quanto ao louvor, não toca mais no coração, não reconhece mais o poderio de Deus, porque há uma mistura muito grande hoje entre canções, músicas e adoração, músicas egocêntricas. Há um problema, existe um problema, se não há mais essa comunhão, e Paulo ele está dizendo aqui aos Colossenses, se vocês já ressuscitaram com Cristo, então comecem a buscar as coisas que são do alto. Pessoas que têm deixado de buscar um viver santo, pessoas que têm deixado de buscar um viver segundo a vontade de Deus, um viver o reino de Deus nessa terra. Viver o reino de Deus é me submeter à vontade de Deus, viver o reino de Deus é me submeter aos mandamentos de Deus, viver o reino de Deus é me submeter à palavra de Deus. Pessoas que não têm sido submissas à palavra de Deus, e aí não sentem mais a presença de Deus, e aí não desfrutam mais dessa comunhão, e a palavra é essa, não tem mais essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, a ponto de se esfriarem espiritualmente, a ponto de se questionarem porque Deus não ouve, ou porque Deus não levanta um profeta. Quando esta verdade, ou esta vida, ou quando nós entendemos e já ressuscitamos com Cristo, eu não preciso que venha, claro que Deus, Ele pela infinita misericórdia e poder dEle, se Ele quiser levantar alguém para falar com você, Ele vai levantar, e Ele vai direcionar uma palavra que vai te fortalecer, porque Ele sabe que você precisa e necessita. É claro que Deus vai usar alguém para profetizar sobre a sua vida que não te conhece, mas Deus Ele vai falar contigo através da palavra, e você vai entender claramente que Deus tem falado com você. E você vai entender nitidamente o que o Espírito Santo de Deus tem trazido da parte de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você tem buscado as coisas do alto. E buscar as coisas do alto é buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas por algum motivo isso tem se perdido na sua vida. É momento de uma reflexão. Então volte. Olhe o lugar, o momento onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática do primeiro amor, da comunhão. É fácil nós colocarmos o problema no presidente, no governador, no prefeito, no vereador, no pastor, no líder, mas e a minha parte, e a sua parte com Deus?
Você é responsável pela tua vida espiritual. Então não tem tempo mais, não há espaço mais para que nós possamos viver chorando, resmungando e esperando que Deus levante A, B, C para falar comigo. Você tem livre acesso. O véu foi rasgado de alto a baixo. De alto a baixo. O véu foi rasgado, você tem acesso a viver uma vida santa. Paulo está dizendo isso aos Colossenses. Então, se vocês já ressuscitaram, então comece a buscar as coisas que são do alto. Mantenha os seus pensamentos, o seu foco, a tua vida voltadas para as coisas que são do alto e não para as coisas que são terrenas, que vão te desviar. Mas, irmão Zé Carlos, diácono José Carlos, eu não posso mais trabalhar, pensar na minha casa, pensar no meu carro, pensar em ter uma vida estável financeiramente. Pode. Mas o teu foco tem que ser buscar o reino de Deus. Você pode acrescentar sobre a tua vida todas essas coisas. Mateus, no capítulo 6, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscai primeiro as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus. E Deus vai acrescentar para você. Vai acrescentar um trabalho bom, um salário bom, ou se não for um salário que você almeja, mas algo que você sustenta a sua vida e trabalhe em paz e tenha a sua vida em paz e conquiste o teu carro, mas isso não pode ser um motivo para que você se separe dessa comunhão com Deus. Um viver santo, uma vida santa. E para viver uma vida santa, um viver de compromisso, de comunhão com Deus, eu tenho que levar o meu pensamento, a minha vida, às coisas que são de Deus. E quando eu levo a minha vida, os meus pensamentos, e quando você leva a sua vida, os seus pensamentos para as coisas do alto de Deus, você vai ter paz no teu trabalho para tomar decisões, na sua família para orientar os seus filhos, para conduzir a sua casa, no meio dos teus colegas de trabalho para ser exemplo, para ser canal de Deus, para ser bênção de Deus, lá na tua parentela para ser exemplo de Deus, a ponto das pessoas olharem para você e falar: olha, há algo diferente sobre a sua vida. Aliás, quanto tempo as pessoas não dizem mais isso para você? Há quanto tempo nós não ouvimos mais as pessoas falarem: essa pessoa é uma pessoa diferente. Mas é uma pessoa diferente não porque é mais bonita, não porque é mais clara, porque o cabelo está penteado, está com uma roupa nova, não. É diferente porque tem a presença do Espírito Santo de Deus, exala o bom perfume de Cristo. Se as pessoas têm questionado, talvez você mesmo em particular tenha dito para Deus: Deus, eu não consigo mais ouvir a tua voz. É porque coisas têm roubado o seu tempo com Deus. É porque situações têm tentado minar o seu tempo de qualidade com Deus. E isso vai acontecer. Vai continuar acontecendo. Basta com que você, com que eu nos posicionemos como servo de Deus, como nova criatura, como servos, filhos amados, como aqueles que querem viver a vida de Cristo, essa vida manifesta com Ele em glória. Tome uma posição e comece a pôr o seu pensamento nas coisas de Deus, do alto, nas palavras do céu, nas palavras de Deus, na orientação de Deus, na correção de Deus, para que essa comunhão ela seja restabelecida, que a comunhão com Cristo possa ser restabelecida sobre a sua vida, que a intimidade com Deus possa ser restabelecida. Tome posse dessa palavra nesta mensagem, nesta ministração. Tome a autoridade de Deus sobre a sua vida e fala: chega! Acabou, eu quero viver uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, um viver santo. Então eu vou começar a elevar os meus pensamentos. Não importa, está tendo um caos sobre a tua família, está tudo de perna para o ar. Seu filho não quer saber, a sua filha não quer saber, o seu esposo não quer saber, a sua esposa não quer saber. Mas você vai se posicionar como um servo de Deus, um soldado, um filho amado. Então sobre a minha vida eu vou buscar essa intimidade, essa santidade. E Deus ele vai operar aos que estão à sua volta. Então se posicione como servo, busque as coisas que são do alto, para que Deus ele possa restabelecer a ordem sobre a sua casa.
sobre a sua vida, e você vai ver Deus falar contigo através de sonhos, Deus falar contigo através de um louvor, Deus falar contigo através de uma palavra sendo ministrada, Deus falar contigo através de um abraço que tem cuidado de você. Para tudo isso, para que isso possa acontecer, você tem que estar atento. Elimine as distrações, elimine os problemas, mantenha o foco. Faça como Paulo, uma coisa eu faço, deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo. Deixa de lado, olha o foco, é Cristo. Então começa a tirar tudo aquilo que tem tirado o seu tempo, minado o seu tempo. E você vai ver que Deus vai continuar falando contigo. Ou melhor, você vai continuar ouvindo a voz de Deus, porque Ele tem falado muitas vezes. Vozes, sons têm vindo à nossa mente, ao nosso ouvido, que tem barrado, que tem impedido a voz de Deus, que tem tapado a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você fique com essa palavra, com essa mensagem de Deus, e que você possa ser edificado, e que você possa aplicar na sua vida, e fazer assim como Paulo disse aos Colossenses: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem os outros com toda a sabedoria. E cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Está no mesmo texto que nós lemos no versículo 15. Que Deus continue falando contigo. Busque essa intimidade novamente com Deus, esse viver santo. E você vai ver que Deus tem cuidado de você o tempo todo. Apenas problemas e situações impediram do que você vivesse ou continuasse vivendo essa vida íntima com Ele. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma breve oração. Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar este irmão, esta irmã, este amigo, este homem, esta mulher, este jovem, que ouve essa palavra neste momento. E se há alguma dificuldade num viver santo, em buscar as coisas dos céus, as coisas do Senhor, Pai querido, que o Senhor possa mostrar para esse irmão, para essa irmã, e eles possam colocar em ordem a vida novamente, para que venha a ser restabelecida a comunhão contigo, a vida santa, a intimidade, Pai. Eu te louvo, em nome de Jesus, por esta palavra, que possa edificar lares e famílias. Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.